Olá, começa agora o Câmara Notícia, veja o destaque. Cai o número de eleitores jovens em Campinas. E Câmara discute criação do Dia do Voto Feminino. No quadro Fica a Dica, saiba como melhorar as chances de encontrar um emprego. E Seleção Olímpica de Basquete Feminino realiza amistosos em Campinas. E a partir de hoje você confere um especial sobre os Jogos Paralímpicos. Agora no Câmara Notícia. O número de eleitores de 16 e 17 anos aptos para votar em Campinas caiu pela metade nesse ano, em comparação com as últimas eleições municipais. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. O descrédito com a política tem atraído uma parcela cada vez menor de jovens interessados em participar do processo eleitoral. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, a região metropolitana de Campinas tem 13,9 mil eleitores com idades entre 16 e 17 anos. O número é 38,5% inferior ao registrado no mesmo período de 2012, quando o tribunal contabilizou 22,7 mil jovens eleitores. A princípio, eu imagino que grande parte deles não tenha noção do que representam as eleições municipais. As eleições majoritárias, em geral, presidente, sobretudo presidente, governador, acaba atraindo mais a atenção dessa faixa etária. Embora a gente viva no município, e é no município que os serviços devem ser melhores, acabam que muitas vezes eles consideram a eleição de prefeitos e principalmente de vereadores irrelevantes. Então, mesmo aqueles jovens que participaram das manifestações mais recentes, que vivem nas suas escolas e casas um ambiente mais politizado, tendem a ver o município não como um lugar possível de mudança e de exercício da cidadania de forma efetiva. O estudante Pedro é um deles e diz que não pretende votar esse ano. Eu creio que a gente está agora, nesse presente momento, em uma situação muito difícil e muito complicada no país. A gente está em uma grave crise, E creio que é mais sábio esperar um pouco para tirar minha carta e votar com mais conhecimento, E ter a melhor opção depois. Entretanto, apesar de ser facultativo, outros jovens mostraram interesse em votar. Os adolescentes em si, eles têm que preocupar com o rumo que a política vai ter no futuro, E além disso, eu acho que esse contato entre política e jovem é muito importante para a formação do senso crítico. Desde pequena eu acompanhei minha mãe nas eleições, então eu criei a consciência de que é muito importante exercer meu papel de cidadã e ajudar a escolher os representantes da população. Apesar do aumento de 6,6% no número de eleitores da região, em comparação com 2012, muitos simplesmente deixam de comparecer às urnas. As pessoas estão desestimuladas em função de muitos escândalos, dessa crise política que a gente vive. Em contrapartida, o número de idosos aptos a votar aumentou. Segundo dados do TSE, em 2012 eram quase 140 mil eleitores aptos ao voto na região. E na eleição desse ano, 170 mil poderão escolher o novo prefeito ou prefeita e vereadores, o que corresponde a um aumento de 22,2%. Em Campinas, existem 77,3 mil idosos aptos a votar no dia 2 de outubro. Quanto aos idosos, acredito que seja por causa da expectativa de vida que aumentou, Então, realmente, o idoso está mais participativo e está aumentando um pouquinho mais o número de idosos que permanecem votando, Faço questão, nem que seja carregada, mas eu vou. Olha, ainda sobre eleições, Pamela, a Câmara discutiu um projeto de lei que pretende criar o Dia do Voto Feminino. Lembrando que as mulheres já são maioria dos eleitores no país. Nas últimas eleições gerais, nós representamos um pouco mais de 52% dos títulos. Foi no longínquo ano de 1917 que mulheres que pensavam à frente da sua época fizeram parar o Rio de Janeiro, a capital federal de então, pedindo o direito de voto às mulheres de todo o país. A conquista só veio no ano de 1932, no dia 24 de fevereiro daquele ano, para ser mais preciso. E para lembrar e celebrar a data, a Câmara Municipal discute a criação do Dia Municipal da Conquista do Voto Feminino no Brasil.
O objetivo é relembrar, né? Porque o Brasil, apesar de ter sido um dos primeiros países do mundo a determinar ou aceitar que a mulher pudesse votar, isso só aconteceu em 1932. No dia 24 de fevereiro do ano de 1932, foi uma lei assinada por Getúlio Vargas e nós entendemos a importância disso dentro da sociedade, a importância da mulher dentro da sociedade, a importância do voto feminino dentro da sociedade, porque há um equilíbrio no voto da mulher, há um equilíbrio, na verdade, na posição social da mulher dentro da sociedade. Então é importante que nós valorizemos esse trabalho, isso que vem sendo feito, a fim de que possamos, quem sabe, colocar esta data dentro do calendário de eventos da cidade de Campinas. Dessa forma, nós vamos enaltecer esse trabalho e vamos também fazer com que haja, ou o nosso objetivo é este pelo menos, que haja uma maior participação da mulher na vida política da nossa cidade. Na segunda-feira, a gente já mostrou que o desemprego aqui em Campinas já chegou à casa dos 2 dígitos. Pelo menos 10% da população procura uma vaga. E hoje no quadro Fica a Dica, saiba como melhorar o currículo e se preparar melhor para o mercado. As informações básicas da pessoa, o currículo ele deve ser objetivo, né? Tem que tomar um cuidado aí com a questão da grafia, do português, né? Isso é importante. E ele também, mais do que a forma, é o conteúdo, né? Então, a pessoa tem que adequar o seu currículo àquela vaga que ele procura, né? Então, essa objetividade, né? E essas informações atinentes à vaga que ele procura são as mais importantes no currículo. Bom, rede social, eu acho que independente do trabalho, de tudo, né? Acho que a pessoa nunca pega bem a pessoa falar mal de empresa onde já trabalhou, né? Então, por mais que tenha sido aí, né? Às vezes é uma coisa da empresa mesmo, que dificultou o trabalhador, isso não se faz, não se fala mal da empresa, né? De colega, esse tipo de coisa. E não expor questões também pessoais. Eu acho que, né? É difícil a gente falar isso, porque cada caso é um caso. Mas é tomar esse cuidado mesmo, porque hoje em dia a gente é avaliado em tudo, né? Bom, é importante ela se comunicar, né? Trabalhar aí a comunicação, acho que é o mais importante, né? Não chegar atrasado, chegar com uma certa antecedência, né? Evitar o uso de celular, né? Evitar não utilizar o celular durante a entrevista. Prestar atenção em tudo que o empregador fala, só falar quando for solicitado, né? Esclarecer, fazer todas as perguntas, né? Todas as dúvidas ali naquele momento de entrevista, manter ali uma boa comunicação com o entrevistador. A gente já sabe que está precisando de chuva aqui na cidade, né? Já que a umidade relativa do ar está em média 35%. Mas a previsão para os próximos dias continua de seca. Na quinta-feira deve ter um pouco mais de nebulosidade, mas as chances de chuva são de apenas 5%. Na sexta-feira o sol deve predominar. Na quinta-feira a mínima fica em 11 graus e a máxima em 22. Já na sexta-feira as temperaturas aumentam um pouco, mínima de 12 e máxima de 24 graus. E a seguir, Seleção Olímpica de Basquete se despede de Campinas com amistosos. E o novo quadro de curiosidades mostra as Paralimpíadas. Nesta terça-feira, uma cerimônia entregou títulos de cidadão campineiro e cidadão emérito aqui no plenário da Câmara. Os títulos de cidadão campineiro e o título de cidadão emérito foram entregues para 6 cidadãos. A proposição de 3 títulos foi do vereador Gustavo Peta, que incorporou à lista outros 3 propostos pelo ex-vereador Romeu Santini, que esteve presente na cerimônia. Foram homenageados com o título de cidadão campineiro Luiz Carlos Capelano, professor da Rede Pública Municipal de Campinas há mais de 30 anos, Ricardo Rasson Saeg, advogado, professor e ativista dos direitos humanos, Demerval Saviani, professor e educador, Agostinho Gomes, artista plástico, empresário e pesquisador acadêmico, e também a artista Hilda Hirst, que morreu em 2004 e recebeu a homenagem póstuma entregue a Daniel Fuentes. O título de cidadão emérito foi entregue a Luiz Arlindo Ferriani, juiz aposentado, advogado e professor.
E hoje no quadro de educação, o destaque vai para uma campineira que foi selecionada com mais 9 brasileiros para receber um treinamento em Harvard. Ela desenvolve um projeto de leitura. Acompanhe. Alguns jovens querem chegar aos 30 anos com seu primeiro R$1 milhão. Outros querem atingir esse número de pessoas com ações sociais, que é o caso da estudante Marjorie Nascimento, de 17 anos, que quer atingir o maior número de pessoas com seu projeto de contação de histórias para crianças. Eu vou até a escola, estabeleço um vínculo com a escola, que seria o primeiro passo. O segundo, eu faço uma oficina com os professores, compartilhando algumas técnicas de contação de histórias. Depois eu volto à escola e faço uma contação de histórias com os alunos, compartilhando valores com eles. O projeto existe desde 2015. Em menos de um ano, eu já consegui impactar 3 mil alunos e 70 professores. Se tiver a ajudinha de uma das maiores universidades do mundo, nada mal, né? É que Marjorie está entre os 10 brasileiros selecionados por um grupo de estudantes de Harvard para fazer um treinamento de uma semana na universidade. Só que o sonho da estudante se esbarra na falta de dinheiro. Eu preciso arrecadar R$12 mil, contando com a passagem, com o lugar que eu vou ficar lá, alimentação, transporte lá. E eu não tenho esse dinheiro, porque eu venho de uma família muito simples. A minha mãe é faxineira, meu pai é aposentado por invalidez e eu não tenho como custear essa viagem. Mas com o pensamento de que essa viagem é algo que não vai só mudar a minha vida. Eu quero ir para Harvard, sim, mas eu quero ir para lá e adquirir o máximo de ferramentas possíveis para poder impactar a vida de mais pessoas aqui no Brasil. A jovem sempre estudou na rede pública. 9 anos deles foram na escola estadual João Alves dos Santos. Muita gente pensa que o estudante de escola pública ele não vai conseguir alcançar lugares tão altos. Antes de eu me inscrever, isso marcou muito na minha inscrição para o programa Brasilitas, é que eu havia comentado com algumas pessoas que eu iria me inscrever para ter mentores em Harvard. E uma das primeiras coisas que eu ouvi foi, não vai dar certo, porque você é estudante de escola pública. Ela é uma menina que ela sempre foi brilhante, em todos os sentidos. Ela era uma menina que sempre queria mais. Ela começou aqui no primeiro ano e a gente percebia que por mais que a gente desse, ela buscava mais. A proposta de Marjorie é mostrar às crianças da rede pública sobre a importância da leitura. A jovem já ajudou muitas crianças com seu projeto. Vamos então retribuí-la? Para doações, o valor mínimo são R$20. Marjorie tem apenas 7 dias para arrecadar o fundo, já que o site estabeleceu um prazo para a doação. E o link aparece aí na sua tela. E a Seleção Olímpica de Basquete se despediu de Campinas com 2 amistosos contra o Japão. A seleção se preparou para os jogos durante 3 meses aqui na cidade. Arrancando gritos entusiasmados da torcida, a seleção feminina de basquete se despediu de Campinas na última semana de julho em 2 amistosos contra a seleção do Japão. Com esses 2 jogos com o Japão, a gente está encerrando a fase de preparação especial, e agora é a fase de competição mesmo. Então nós estamos prontos para voar. A Arena Concórdia, no distrito de Sousas, esteve lotada e dividida. Sou brasileiro, mas sou descendente de japonês, então fica difícil para quem vai torcer, né? A minha preferida é a Adrianinha. E a festa rolou dentro e fora da quadra. Durante 3 meses, foi aqui que as comandadas do técnico Antônio Carlos Barbosa se prepararam para o próximo desafio. Nos amistosos, a equipe mostrou que está pronta para encarar a responsabilidade de disputar uma Olimpíada em casa. É um time que ainda tem o que melhorar, tem o que crescer. A Ingênua é um jogador importantíssimo, está fora do time, né? Então, eu acredito que a gente vai chegar, sim, numa situação boa na Olimpíada. Eu acho que a Austrália mete respeito. Acho que a gente tem que ter respeito, que é uma seleção campeã, já foi campeã olímpica, mundial. Então, acho que
a gente respeitar, mas a gente entrar para matar, senão a gente vai morrer no caminho. A sorte está lançada. As meninas do basquete e toda a comissão técnica partem agora para a Vila Olímpica, em 6 de agosto, um dia depois da cerimônia de abertura dos Jogos da Rio 2016, encaram a segunda colocada no ranking mundial, a seleção da Austrália. 2 dias depois, enfrentam novamente o Japão, que também está no Grupo A. Apesar das 2 derrotas contra o Brasil, as meninas do Japão não estão preocupadas. Tem coisas para melhorar e, se conseguirmos até a Olimpíada, podemos até ganhar do Brasil. O preparador físico da seleção brasileira fez questão de destacar a hospitalidade de Campinas. A gente queria agradecer muito o apoio todo da cidade de Campinas, as pessoas, né, a população de Campinas. Foi muito importante para a nossa preparação. Fica aqui o nosso abraço a todo o povo campineiro. Aqui no Câmara Notícia você acompanha curiosidades dos Jogos Olímpicos desde janeiro. E a partir de hoje você confere as curiosidades dos Jogos Paralímpicos. E do início da Paralimpíada até hoje, muita coisa evoluiu. Neste ano no Rio de Janeiro vão ser 23 modalidades em 11 dias de competição. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Os primeiros Jogos Paralímpicos foram realizados em Roma, Itália, em 1960, com 400 inscritos de 23 países. Desde então, são promovidos a cada 4 anos, logo a seguir aos Jogos Olímpicos. Mas as competições de atletas com algum tipo de deficiência física já são conhecidas há pelo menos 100 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, as competições entre aqueles que depois seriam chamados de atletas paralímpicos ganharam força mundialmente. A pedido do governo britânico, o médico Ludwig Guttmann abriu um centro especializado em lesões na coluna para justamente acolher o grande número de soldados feridos nos combates. Nos Jogos da Rio 2016, 23 modalidades paralímpicas vão ser disputadas. A estreia oficial do atletismo também foi nos Jogos Paralímpicos de Londres, 1960, com 25 provas. Nos Jogos Rio 2016, serão 177. O atletismo é composto por provas de corridas, saltos, lançamentos e arremessos, cujos atletas participantes possuem deficiências físicas ou visuais. E o Câmara Notícia dessa edição fica por aqui. Até a próxima. Até mais.